Queridos irmãos e caros amigos, bem-vindos a mais uma Sexta Online, aqui em direto da sede da Assembleia de Deus de Algés. Estamos alegres e entusiasmados de podermos partilhar mais estes momentos juntos na presença de Deus. Foca-te agora no Senhor, pega na tua Bíblia e vamos juntos estudar, vamos juntos meditar e vamos juntos deixar que Deus fale ao nosso coração. Como sabem, estamos numa série de meditações, de reflexões bíblicas sobre a ação do Espírito Santo, sobre quem é o Espírito Santo. Na semana passada fizemos uma introdução, algumas notas soltas sobre o Espírito Santo. E hoje, na continuação daquilo que meditámos há uma semana, gostava de falar sobre o Espírito Santo nas nossas vidas. Quando o Espírito Santo vem às nossas vidas, qual é a ação dele? O que é que ele faz em nós? O que é que ele faz através de nós? É entusiasmante saber aquilo que ele faz na nossa vida. Olha, a primeira coisa que eu gostava de deixar-vos é que o Espírito Santo ensina-nos o que devemos falar em momentos difíceis, quando temos que dar testemunho de Deus. Vejam, o Espírito Santo veio da parte do Pai, veio enviado por Jesus com um propósito muito importante, que é ajudar-nos a dar testemunho de Deus, ajudar-nos a testemunhar. Então, nos momentos difíceis, Deus vai usar o seu Espírito para nós testemunharmos dele. O apóstolo Marcos fala sobre isso lá no capítulo 13, versículo 11 do seu Evangelho. Ele diz: quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo de Deus. Irmãos, não devemos temer dar testemunho de Deus. Não devemos temer, mesmo nas circunstâncias mais adversas. E estamos a viver tempos difíceis. A igreja está a viver um tempo de grande perseguição em muitos lugares no mundo. Essa perseguição está a manifestar-se. E por isso é tão importante sabermos que o Espírito Santo vive em nós. E mesmo nesses momentos difíceis, é disto que Jesus está a falar. Nos momentos de dificuldade, de prova, até quando vos entregarem aos inimigos, não tenhais medo, o Espírito Santo está convosco, Ele vai falar através de vós, Ele vai se revelar através de vós. Lucas diz a mesma coisa, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Então o Espírito Santo vive em nós para nos ensinar a falar, para nos ensinar a trazer uma palavra de Deus para as circunstâncias em que estamos a viver. Em segundo lugar, Ele é o conselheiro que nos ensina tudo o que precisamos saber. Ele é o conselheiro, aquele que está connosco, aquele que está ao nosso lado e que nos ensina tudo o que precisamos saber, que nos lembra tudo o que precisamos recordar. Ele é o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso motivador, a nossa força. Vejam, a Bíblia diz que o salmista orava: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Ele é o conselheiro, que nos ensina tudo, que nos guia, que nos recorda. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Esta ideia de um da mesma natureza, um divino como eu, um que vai agir da mesma maneira que eu agi, um que tem as mesmas capacidades, o mesmo poder, a mesma autoridade, as mesmas funções, esse vai viver em vós. Eu vou pedir ao Pai, Ele vai dar e Ele vai estar convosco para sempre. Desde que o Espírito Santo vive em nós, nunca estamos sozinhos, nunca estamos abandonados, nunca estamos sós, de forma alguma. Diz que o apóstolo Lucas escrevia em Atos que por todas as igrejas, na Judeia, na Galileia, na Samaria, diz que tinham paz, eram edificadas, multiplicadas, andavam no temor do Senhor. E veja bem, e na consolação do Espírito Santo.
O Espírito Santo nesta noite quer dar-te aquele abraço que consola, aquele abraço que anima. Eu sei, muitos de vós estão a passar por momentos muito difíceis, muitos de vós estão a passar por provas difíceis, por momentos de luta, de dificuldade. Muitos de vocês têm voltado à escola, alunos, durante esta semana, professores. Não é fácil, mas lembrem-se, o Espírito Santo é aquele que traz a consolação, é aquele que é consolador, que é encorajador, é aquele que nos transporta ao colo se for preciso. Diz a Bíblia que enquanto os apóstolos Barnabé, Saulo oravam, jejuavam, o Espírito Santo falou para levá-los à obra que os tinha chamado, porque o Espírito Santo é esse que ensina, é esse que lembra, é esse que consola, é esse que motiva, é esse que nos dá força para fazer a obra que Ele nos tem desafiado a fazer. Mesmo nestes tempos de pandemia, nós temos uma obra para fazer. Não podemos deixar de testemunhar, não podemos deixar de anunciar o Evangelho, não podemos deixar de falar dele, não podemos deixar de nos encorajarmos mutuamente, de ajudar o vizinho, o colega de escola, o colega de trabalho, de dar testemunho ao familiar, de anunciar a Cristo. Estes são tempos de urgência. Temos que pregar a palavra. Cristo vai voltar, Jesus vai voltar e o Consolador está conosco para nos dar a força necessária para dar testemunho dele. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 2, versículo 9 e 10, ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Estas coisas são coisas que Deus tem preparado para nós. E não são coisas ocultas ou escondidas, não. Vejam o que é que a Bíblia diz. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo quer revelar-nos. Não revelar coisas novas. Ele quer revelar aquilo que Deus já deixou. Ele quer revelar as Escrituras para nós. Ele quer revelar a Cristo para nós. Ele quer lembrar-nos aquilo que Cristo ensinou. Ele quer explicar-nos aquilo que Cristo ensinou. Ele quer que a revelação de Deus esteja dentro do nosso coração. Que ela se torne límpida, clara, transparente para a nossa vida. Deixa que o Espírito Santo hoje aplique a sua palavra ao teu coração. Recebemos o poder do Espírito também para sermos testemunhas até aos confins da terra. Esta é a função primordial do Espírito Santo na nossa vida. É dar-nos a capacidade, é dar-nos o poder, é dar-nos a autoridade para sermos testemunhas até aos confins da terra. Todos vocês conhecem este texto bíblico impactante, fundamental para a Assembleia de Deus, para nós aqui em Algés e para as Assembleias de Deus no mundo. Diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, recebereis o poder do Espírito Santo, que vai vir sobre vós. Para quê? Para quê? Para nos sentirmos bem, para termos momentos de gozo, de alegria. Ok, isso é importante, mas essa não é a função principal. Vão receber esse poder para serem testemunhas de Cristo em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até aos confins da terra. Uma igreja cheia do Espírito Santo, homens e mulheres crentes cheios do Espírito Santo, são homens e mulheres com grande paixão pelos confins da terra. Queremos que o Evangelho, a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus, chegue a todos os lugares e o Espírito Santo vai impactar-nos para dar esse desejo de testemunhar, de falar de Cristo, de anunciar a Cristo, de partilhar o Evangelho, de partilhar o coração de Deus. Vamos deixar que o Espírito Santo haja em nós, que o Espírito Santo em nós nos dê esse poder de sermos verdadeiras testemunhas daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem feito em nós, daquilo que Deus tem feito aqui em Algés, daquilo que Deus quer fazer ainda, muito mais abundantemente. O Senhor continua a ser poderoso para salvar, para curar, para libertar, para batizar com o Espírito Santo e para nos prepararmos para nos encontrarmos com Ele. Então o Espírito Santo em nós, Ele capacita-nos a sermos testemunhas do poder de Cristo, da mensagem de Cristo, da obra de Cristo. É pelo poder do Espírito Santo também que entregamos à morte os delitos do nosso corpo. O Espírito Santo liberta-nos dos pecados, dos quais não podemos libertar-nos pelo esforço humano. Eu ouço, e todos nós já
experimentarmos isto. Dizer, agora é que vai ser, agora é que vai ser. Eu não sei, alguns de vocês, certamente como eu, já determinaram começar uma dieta abençoada e corre bem o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O pior é depois. O pior é depois. O pior é depois. E nas coisas espirituais, muitas vezes nós dizemos, nunca mais vamos falhar nesta área, nunca mais vamos pecar nesta área, nunca mais, foi a última vez, e convencemos que pela nossa força, pelo nosso esforço, vamos ser capazes. Não, não é pela nossa força. Necessitamos do auxílio, da ajuda do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo em nós vem operar através desse poder para nos libertar do pecado, para nos libertar da mentira, do engano. Nós não nos podemos libertar pela força humana, precisamos da força divina. A Bíblia diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, pelo Espírito de vida. É o Espírito de vida que nos dá a força para nos libertar do pecado, para nos libertar da morte. Ele quer operar isso em nós. Talvez seja a primeira vez que estás a ouvir uma mensagem do Evangelho. O Espírito Santo de Deus é poderoso para mudar a tua vida, para transformar a tua vida. Talvez, meu irmão, minha irmã, tens batalhado, tens lutado com alguma coisa no teu coração, na tua família, no teu lar, no teu íntimo. O Espírito Santo de Deus é poderoso para operar essa mudança. Só Ele pode fazer isso. É por meio do Espírito Santo que recebemos um espírito de adoção como filhos. Estamos a falar do Espírito Santo em nós. O que é que Ele vem fazer em nós? Olhem, talvez o maior testemunho que o Espírito Santo vem dar em nós é que nós somos filhos de Deus. Quando olhas para ti, quando te vês ao espelho pela manhã, mesmo apesar das falhas, dos erros, das dificuldades, das quedas, lembra-te, enquanto o Espírito Santo viver em nós, e nós somos filhos de Deus, fomos adotados por Ele, fomos recebidos por Ele. A Bíblia diz, Paulo escreve, porque não recebeste um espírito de escravidão, já não somos escravos, o Filho veio nos libertar, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes com medo, com temor. Não, o temor já não deve fazer parte de nós, o medo já não deve fazer parte de nós, nem o medo da morte, nem o medo da pandemia, nem o medo das dificuldades, não. Esse espírito já não está em nós. Recebemos o espírito de adoção de filhos. Filhos de quem? Diz o texto, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Abba Pai, Paizinho. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai perfeito. Deus é o nosso Pai que não falha. E o Espírito confirma isto na nossa vida. O Espírito confirma isto no meu coração. Naqueles momentos de dúvida, naqueles momentos em que nos sentimos abatidos, desanimados. Já te aconteceu? Já passaste por isso? Já estiveste nesse momento? Talvez estejas a viver isso hoje. Olha, o Espírito Santo em nós. É disso que estamos a falar. O Espírito Santo em nós. Ele vai testificar no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O diabo pode querer dizer-te outra coisa. O diabo pode querer dizer que não vales nada, que não prestas, que és uma lástima, que estás sempre a falhar, a errar, que não há esperança para ti. Mas o Espírito Santo de Deus, nesta noite, está a falar ao nosso espírito e está-nos a dizer que nós somos filhos de Deus. Espírito Santo em nós. Ele está em nós para nos convencer também do pecado, nos convencer das nossas falhas, nos aperfeiçoar, nos tornar mais parecidos com Ele. Vejam que Jesus disse, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós. Mas Jesus foi e Ele enviou o Consolador. Se eu for, eu enviá-lo-ei, diz o texto. E quando Ele vier, quando o Espírito Santo vier, Ele virá para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo veio até nós para nos convencer das nossas misérias, das nossas falhas. O nosso mundo está carente da ação poderosa do Espírito Santo, e o Espírito Santo quer agir, quer trabalhar, mas através de nós, através da nossa vida. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que nos traz nova vida. O Espírito Santo está em nós
para limpar a nossa mente, o nosso coração, os nossos lábios. O Espírito Santo em nós dá-nos vida. O Espírito Santo em nós dá-nos liberdade. Quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma pessoa livre, é uma pessoa cheia de vida. Irmãos, nós não vamos ter a vida eterna. Jesus disse que nós já temos a vida eterna. Nós não vamos ser livres, nós já somos livres em Cristo. Paulo escreve, e se Cristo está em vós, amém? O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará, ou seja, dará de novo vida, trará da morte para a vida o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito habita em nós, o Espírito está em nós, o Espírito vive em nós. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito veio trazer liberdade. Não vivas mais aprisionado, não vivas mais desencorajado, desanimado, não vivas escravo do pecado, do engano, da mentira. Deixa que o Espírito te torne livre. O Espírito em nós. Mais duas notas para concluirmos. O Espírito em nós concede-nos dons para servirmos a igreja, para servirmos o mundo. Havemos de falar aprofundadamente sobre isso daqui a mais 2 ou 3 meditações, que o Espírito quer conceder à sua igreja dons. Diz o texto, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Senhor quer dar dons à sua igreja. O Senhor quer usar-te a ti nos dons espirituais. O Senhor quer usar-te a ti em cura, em libertação, em manifestação de maravilhas, em palavra de sabedoria, de conhecimento, no dom da fé. Ele quer usar-nos. Ele quer usar-nos. O Espírito Santo vive em nós. Logo, todo o poder, toda a plenitude dos dons do Espírito estão em ti. Deixa que Ele te dê, que Ele te conceda aquilo que é útil para a tua vida e para o teu serviço a Ele. Por fim, o Espírito Santo em nós desenvolve em nós o seu fruto, o fruto do Espírito. Já todos nós ouvimos falar disto, o fruto do Espírito. É interessante, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios que agora devemos chegar com cara descoberta, vendo a glória de Deus, sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer transformar-nos de glória em glória. O Espírito Santo vive em nós, não é para nos deixar iguais, é para nos transformar. Ele vem em nós, o Espírito Santo em nós é para nos transformar. Transformar no quê? Transformar para quê? Operar o quê? Aquilo que Paulo escreve. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o amor, o gozo, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra estas coisas não há lei. Não imagines que és tu quem vais pela tua força produzir estas coisas. Não. A Bíblia está a dizer que isto é resultado do Espírito viver em nós. A Bíblia está a dizer que isto é resultado da ação do Espírito. Por isso é que a Bíblia diz que é o fruto do Espírito. Não é o fruto do homem, é o fruto do Espírito. Pela nossa força às vezes não conseguimos amar. Pela nossa força muitas vezes não conseguimos perdoar. Pela nossa força não temos paz, não temos alegria, não temos paciência, não somos bondosos, não somos benignos, não somos fiéis a Deus. A temperança e a mansidão desaparecem. Mas o Espírito em nós, Ele é poderoso para aperfeiçoar a obra que tem começado na nossa vida. Não digas que nunca vais mudar. Não digas que nasceste assim e vais morrer assim. Não! Se o Espírito vive em ti, Ele está a fazer uma obra boa. Ele quer aperfeiçoar essa obra. Ele quer desenvolver essa obra no teu coração. Então, vamos buscar mais do Espírito. Vamos deixar que Ele viva em nós. E vamos deixar, acima de tudo, que Ele nos molde, que Ele nos transforme. Por outras palavras, vamos dar liberdade ao Espírito. Diz: Espírito Santo, és bem-vindo em mim. És bem-vindo para mudar-me, para transformar-me, para aperfeiçoar-me, para usares-me naquilo que tu desejas. Vem, Espírito de Deus, e faz essa obra. Oramos juntos. Já te agradecemos pela tua palavra. Ela é encorajadora, é motivadora. Que ela possa encontrar um terreno fértil no nosso coração e que ela possa produzir mudança, transformação em nós. Já estamos tão gratos
porque tu foste e, como prometeste, enviaste o teu Espírito, um outro Consolador, para viver em nós, para habitar em nós. Agora que vives em nós, nós queremos orar como igreja, como os teus filhos. Senhor, queremos orar para que tu tenhas liberdade, para fazer uma obra nova, para nos aperfeiçoares, para nos moldares, para nos fazeres crescer em ti. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, ajuda aqueles que nos estão a assistir pela primeira vez, que ainda não têm esta mesma fé, que o teu Espírito possa contender com os seus corações e possa revelar a Cristo às suas vidas. Continua a abençoar-nos. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. E todos dizemos amém. Tem sido muito bom voltarmos a estar juntos nesta sexta-feira online, estudando a Palavra de Deus. Mas lembramos, domingo, aqui em Algés, na nossa casa de oração, vamos voltar a estar juntos presencialmente. Eu sei, os lugares estão limitados, o espaço, o afastamento é necessário, a máscara é necessária, mas mesmo assim é uma oportunidade de juntos louvarmos a Deus. Há um poder sobrenatural quando a igreja se junta para orarmos, para clamarmos, para intercedermos, para buscarmos a Deus. Não faltes, vem estar connosco. Domingo às 10 da manhã aqui em Algés e sexta-feira voltaremos a estar juntos nas nossas sextas online. Deus te abençoe e que a paz de Deus seja contigo. Amém.